Boa tarde para todo mundo. Hoje vamos continuar nosso estudo dirigido. Vamos falar de trauma. Vamos discutir aqui umas 15 questões, mais ou menos, de trauma. Vamos falar de trauma essa semana é outra. Semana que vem vai entrar junto com trauma queimadura, tá? Então vocês deem uma, além de lerem trauma, deem uma lidinha em queimadura também. Vamos lá? Vamos começar? Vamos fazer o seguinte, então. Vocês podem responder no bate-papo, ou vocês podem entrar aqui, acionarem o sonzinho e responderem as perguntas. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Nós vamos falar do trauma. Vocês sabem que o ABCD é o mais importante. Então, após o ABCDE primário, podemos abrir mão de medidas auxiliares acerca desse tema. Qual é a falsa? O oxímetro de pulso é útil, mas não é capaz de medir a pressão arterial de oxigênio. A sondagem urinária está contraindicada quando a próstata não é palpável. A sondagem gástrica diminui a distensão abdominal e o risco de aspiração, mas não o elimina. Se a ruptura da placa crivosa, a sonda gástrica deve ser colocada através da boca e não do nariz. O lavado peritoneal diagnóstico não pode ser utilizado em pacientes hemodinamicamente instáveis. Vamos lá? Resposta? Isso é muito fácil. É primeiro, só para vocês começarem. Começamos mal, não é B, não. Ah, não, apesar B está certo, verdade. Não, B está certa. Você faz um toque, a próstata não é palpável, provavelmente, ela é sempre palpável, ela tem contato direto com o reto. Se eu faço um toque, ela está lá. Então, se eu não consigo palpar, normalmente tem hematoma. Hematoma é fratura de uretra. Então, fratura de uretra é uma das contraindicações de passar sonda vesical. Outra resposta. B não é. Letra E, está certa também. Não, verdade. Lavado peritoneal não pode ser utilizado. Pode, não só pode, como é indicado em paciente hemodinamicamente instável. Então, perfeita. Tá? Então, letra E é a nossa resposta. Parabéns. Vamos à próxima. Essa primeira é só para esquentar. Paciente politraumatizado é trazido ao pronto-socorro estando inconsciente. Apresenta-se pneumotórax hipertensivo, hemorragia devido a uma fratura exposta, hipotérmico, em apneia e afundamento de crânio. Você está sozinho de plantão. Qual é a primeira medida a ser tomada após a oxigenação? A pré-oxigenação. Realizar TC, oxigenar e intubar o paciente com proteção cervical, infundir Ringer lactato, corrigir o pneumotórax hipertensivo com tórax centese ou aquecer o paciente? Prestem atenção na pergunta. Hipertensivo não é alívio? Botou aqui, ó, corrigir o pneumotórax hipertensivo com tórax-centese. Então, tórax-centese é a punção de alívio. Tá certo. A frase tá certa, não sei se ela responde. E aí?
Ninguém respondendo ainda? Temos um D. Leiam a pergunta. Está inconsciente, com pneumotórax hipertensivo, hemorragia, hipotérmico, apneia e afundamento de crânio. Qual é a prioridade? Muito bem, agora vocês caiu a ficha, né? Depois que eu li de novo. Tá? Exatamente, letra B. Aquela importância, o A, B, C, D e o E é a prioridade, é a ordem que você vai atender. Mas pneumotórax hipertensivo, ele vai morrer, mas ele não está respirando. Então, primeira coisa, você tem que oxigenar, nem que seja um pulmão. Então, você entubou, ventilou e colocou a agulha no tórax. Isso é feito com imediato. Você fez um, faz o outro. Normalmente, na prática, você acaba fazendo isso tudo junto. Tá? Você pede o tubo, enfia uma agulha ali, passa o tubo. Tá? Mas a prioridade é oxigenar, tem que chegar ar no pulmão. Mas ele está com pneumotórax hipertensivo. Um pulmão não ventila nada. Mas se ele estiver sem respirar, ele não está ventilando nenhum dos dois. Então, se você entubar e ventilar, mas se eu ventilar, eu pioro o pneumotórax hipertensivo. É verdade. Aí você vai lá e drena o pneumotórax hipertensivo. Ok? Então, é sempre isso. Por isso você tem aquele A, B, C, D e E do trauma, que é a prioridade. É aquele cenário que o professor Nilson adora fazer com vocês. Próxima questão, mesma coisa. A maioria das questões que vocês vão ver em prova de residência, elas vão seguir o atendimento inicial. Hoje, todo mundo, vocês vão ver, da maioria das questões, eles falam de atendimento inicial, que é o importante no trauma. Quem tem que fazer procedimento cirúrgico, avaliar se você vai tirar ou vai fazer patectomia, segmentectomia, patorrafia, o aluno, o clínico generalista, não tem que saber isso. Você tem que saber o que está nessa questão aí. Ó. Outro paciente é trazido inconsciente com Glasgow de 7, com hipofonese de Buller, hipotensão e turgência de jugular, tríade de Beck, murmúrio vesicular preservado e sem alterações. Vesículo preservado e sem alteração na percussão do tórax. Qual a principal hipótese diagnóstica e qual seria a primeira medida a ser tomada? Ele já deu. Tríade de Beck é o quê? Isso aí é uma questão, o primeiro do diagnóstico, é uma questão clássica de prova. Clássica. Tá? É diferenciar tamponamento de cardíaco de pneumotórax hipertensivo. Isso é uma questão clássica. Porque os dois têm turgência de jugular. Os dois têm hipotensão. Como é que eu diferencio um do outro? Pode escrever aí. Isso, ausculta. Então, isso, a ausculta respiratória não está normal e no tamponamento cardíaco tem hipofonese de Buller. Por isso, nunca esqueçam, tríade de Beck, hipofonese de Buller, hipotensão, porque o saco pericárdio está cheio de sangue, o coração não consegue encher, então diminui a pós-carga. O pneumotórax hipertensivo também tem hipotensão por torção do vaso da base. E muito bem, todo mundo colocou D. Por que ninguém botou? Por que não é B? O tratamento do tamponamento cardíaco é pericárdio sem teste. Exatamente. Glasgow abaixo de 8. Alguns livros vêm 9. O 8 é nosso mundo, tá? Normalmente o Glasgow de 7, então o paciente já está evoluindo para a apneia. Esse cara vai parar de respirar, tem franca depressão respiratória, você tem que entubar esse paciente. Perfeito. Então, nunca se esqueçam isso. A, B, C, D e E. Então,
a questão clássica, e ele botou ali nessa questão uma pegadinha, que era a intubação. Se você passar batido pelo Glasgow 7, você vai marcar a letra B. Perfeito, todo mundo acertou, gostei de ver. Uma jovem, uma ferida por faca no 6º espaço intercostal esquerdo, deu entrada no setor de emergência. Ao exame físico, evidenciava dispneia, cianose e turgência de veias cervicais. Havia hipertimpanismo e diminuição acentuada do murmúrio vesicular no hemitórax traumatizado. As bulhas cardíacas estavam desviadas para o lado oposto. A melhor conduta para esse paciente será? Podem responder. Mais ninguém? Dou-lhe 1, 2, 3, é a D mesmo, parabéns. Então, vocês viram, as duas questões, eu fiz questão de botar uma bem pertinho da outra, para você, isso não pode confundir, nem na teoria e nem na prática médica do dia a dia. Tá? A diferença entre pneumotórax hipertensivo e tamponamento cardíaco. Os dois têm hipotensão e turgência de jugular. O tamponamento cardíaco, porque eu tenho sangue no saco pericárdico, o coração não consegue encher, o sangue fica represado atrás do coração, quer dizer, aumenta a pré-carga, clinicamente, turgência de jugular. O pneumotórax hipertensivo, eu tenho ar no tórax, ele empurra o meu mediastino contralateralmente, aonde os vasos penetram, o coração é fixo. Então, quando o coração desvia, ele torce os vasos da base. Então, o sangue não chega. Se o sangue não chega, ele não sai. Hipotensão. Ele não chega, ele fica represado na pré-carga e o paciente vai fazer turgência de jugular também. Por isso que ele tem turgência de jugular. A diferença é a ausculta. Tá? Tamponamento cardíaco, hipofonese de bulha e o pneumotórax hipertensivo, você vai ter um som abolido em um dos hemitórax. Muito bem. Agora, uma questão sobre acesso venoso, em relação ao uso do acesso venoso central. Para quem não sabe, ou punção de subclávia, ou dissecção, instalação de PVC. E reanimação do paciente politraumatizado. É correto afirmar que associa a complicações mais graves e frequentes do que o acesso venoso periférico. B. É superior à função intraóssea em crianças menores do que 5, alguns livros têm 4 anos. Permite a administração de mais volume num período de tempo mais curto. É a opção inicial no paciente hipovolêmico. Respondam. C. Doutor Nilson está chorando lágrimas de sangue depois de dar aula para vocês, e vocês estão falando que o vaso profundo é melhor que o vaso periférico para fazer volume. Nada como uma soprada no pé do ouvido de vocês, hein? Então, vamos lá. Primeiro, imagina um cara em choque hipovolêmico. Eu vou dissecar, vamos dissecar que eu sou cirurgião, eu faço isso muito bem. Na hora que eu abrir o braço do cara, eu vou dar de cara entre o bíceps e o tríceps, os vasos passam aqui. Eu vou dar de cara com o nervo mediano, com a artéria e com a veia braquial. Só que ele está em choque. Ele está com pressão sistólica menor do que 80. A artéria não está pulsando. Como é que eu vou diferenciar qual é a artéria e qual é a veia? Os dois estão colabados. Então, é muito grande. A mesma coisa, eu vou pulsionar uma veia subclávia ou uma veia carótida, mas ele está hipotenso, aquilo está colabado. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Por isso que, no trauma, o acesso periférico é o preferencial.
De preferência, pelo menos 2 acessos periféricos. Qual é a veia periférica mais calibrosa do meu corpo? Que ainda mais ninguém respondeu ainda. Qual que é a veia periférica mais calibrosa? É aquela que... Porque a preferencial é aquela que você vê. Você olha para o braço, está lá. Você vê a braquial, a cefálica, vai lá e funciona ela. Mas e se eu olho assim, o cara está em franca hipotensão, está tudo colabado. E eu quero funcionar uma veia que eu sei que é a mais calibrosa. Que a chance de eu errar essa, não é jugular, não é a primeira a colabar também. Não é a jugular. Qual é a periférica mais calibrosa? Silêncio, fune. Vou chamar doutor Nilson aqui, hein? Safena. Quem respondeu? Gabriela. Muito bem, Gabriela. A perna. Óbvio, se a perna é o meu membro maior e mais calibroso, então você vai lá num aléolo medial, 2 centímetros, procura safena e funciona. Professor, mas funcionar a perna é contraindicado, porque aumenta muito a chance dele fazer trombose venosa profunda e fazer embolia pulmonar. Mas isso é no atendimento imediato. Você vai lá, funciona a safena, corre volume, quando melhorar a perfusão, você vai lá no braço e funciona 2 e tira a safena. É no momento imediato. É igual intraósseo em criança menor de 4 anos. É no atendimento inicial. Você vai lá, pega a tíbia, polpa a tuberosidade anterior da tíbia, enfia uma agulha ali e faz. Ali você pode fazer o que você quiser, sangue, adrenalina, essa coisa toda. Depois que você melhorar a perfusão da criança, você vem aqui na temporal superficial, que é a veia mais calibrosa e mais fácil. Ou no braço, ou aonde você achar. Também pode fazer na safena. Então, intraóssea é uma das veias importantes. Agora, o detalhe do vaso profundo, que muita gente colocou. Quando eu faço volume por um catéter, 2 coisas fazem o volume correr. Primeiro, e o mais importante, óbvio que é o calibre. Quanto mais grosso, quanto maior o diâmetro, maior é a facilidade. Quanto mais estreito, menor a luz, maior é a resistência. E o tamanho, porque o tamanho vai dar resistência. Quanto mais curtinho o catéter, mais volume eu posso correr. Ou seja, um gelco 16, um gelco 14, ou mesmo um gelco 18, não existe catéter profundo mais de punção mais calibroso que o gelco 14. Então, e ele é menor que qualquer catéter de vaso profundo. Então, a veia periférica eu consigo fazer mais volume do que no vaso central. Por isso que no trauma a veia periférica é mais indicada. E o principal é a letra A, que é a resposta da nossa questão. O número de lesões iatrogênicas é muito maior no acesso profundo, a chance de eu funcionar algum vaso, a chance de eu fazer lesão neural, fazer grandes hematomas e não conseguir funcionar é muito maior do que no vaso periférico. Próxima questão. Trata pneumotórax aberto, ou seja, o cara tomou um tiro, uma facada, qualquer coisa assim, tem um buraco no tórax. Conduta. Muito bem, letra C. Sendo grosseiro, o cara tem um buraco no tórax. Conduta, tampa o buraco. Tá? Primeira coisa, o que é pior? Pneumotórax hipertensivo ou pneumotórax aberto? Qual que é mais grave? Muito bem, hipertensivo. Dayan, parabéns. Porque o pneumotórax aberto, já a pressão... Qual o problema do hipertensivo? A pressão varia em +1 a -1. A pressão intrapleural em relação à pressão atmosférica. Então, quando você inspira,
o tórax expande, a pressão da pleura é -1 e ela puxa o pulmão e o ar entra passivamente. Se eu tenho uma lesão no meu parênquima, esse ar vai sair para o espaço pleural. Vai sair e quando eu expirar ele é +1, o pulmão fecha, o ar não volta para dentro do pulmão. E à medida que eu vou respirando, aquele ar vai entrando na pleura e vai fazendo, aumentando a pressão. Qual é o tratamento do pneumotórax hipertensivo? É fazer um pneumotórax aberto. Eu furo. Quando eu furo, eu comunico o meio externo com o meio interno. O ar começa a sair porque a pressão do lado de fora está maior. Se o paciente já chega com pneumotórax aberto, é lógico que ele tem dispneia, ele vai fazer cianose, mas ele não vai fazer pneumotórax hipertensivo, porque ele já está tratado. Então, se ele chega com pneumotórax aberto, tem um buraco no tórax, a conduta tampa o buraco. Simples assim. O que é o curativo de 3 pontos? Vamos supor que aqui é uma gase, você faz um esparadrapo aqui, um esparadrapo aqui, um esparadrapo aqui. Quando ele inspira, a pressão é -1, normalmente a gente usa um plástico, o plástico vai e colava na ferida. Quando eu expirar, a pressão é +1 e o ar sai. E o paciente consegue respirar. Isso é provisório, é no atendimento inicial. Depois você vai fechar cirurgicamente, vai dar ponto, vai suturar aquilo e vai drenar o tórax, porque ele fez um pneumotórax e o tratamento do pneumotórax é drenagem celular. Muito bem. Vou tirar isso aqui da minha frente. Paciente vítima de trauma fechado de abdômen. Está hemodinamicamente estável e inconsciente. Você fez uma LPD que vem positivo, mais de 100 mil hemácias. Qual seria o próximo passo? Muito fácil, né? Laparotomia. Então, 2 perguntas nós vamos fazer em si. Você fez um lavado, tem sangue, tem que abrir. 2 perguntas. Primeira pergunta. O lavado não é o exame de escolha para esse paciente. Lavado é o exame de escolha no paciente com instabilidade, que é um procedimento invasivo. Mas tudo bem, ele fez. Qual é o exame padrão ouro para esse paciente? Amor, não é não, já foi. Feche, perfeito, é o feche, é o ultrassom. O grande exame padrão ouro no trauma abdominal é FEST. O FEST é a sigla. É uma janela no saco pericárdio, uma no espaço hepato-renal, que é o espaço de Morrison, tudo para ver se tem líquido. Baço e pelve. Você coloca nesses espaços e vai procurar se tiver líquido. Tá? Grande vantagem do ultrassom não é invasivo, a desvantagem é porque é operador dependente. É porque ele falou que está estável, então eu poderia ter feito TC. Ótimo, principalmente na conduta não cirúrgica desse paciente. Você consegue ver órgão sólido, se esse órgão sólido está sangrando, se for um órgão sólido único, com uma lesão que parou de sangrar ou está sangrando pouco, você pode até adotar conduta expectante. Tá? Mas não é. A grande indicação do lavado é instabilidade hemodinâmica. A grande indicação da TC é a estabilidade hemodinâmica. Tá? Não, estou vindo para frente. Tóraco, láparo, adicá. Vamos fechar aqui um pouquinho, senão eu não enxergo. Paciente vítima de colisão frontal de motocicleta com ônibus, 25 anos, chega ao pronto-socorro imobilizado de forma adequada. Quer dizer o quê? Prancha longa, colar cervical, em respiração espontânea, recebendo oxigênio por máscara,
tem fratura exposta na perna direita com sangramento moderado. Seu score na escala de coma de Glasgow é 7. As pupilas são isocóricas, reagem lentamente à luz de forma simétrica. Pulso de 120. Pressão arterial 9/6. Frequência respiratória 24 por minuto. Excluindo-se ataque e apneia, sua respiração é normal. O atendimento inicial deste doente deve respeitar a sequência. Vamos lá. Muito bem. Agora é exatamente isso aí. Glasgow abaixo de 7 é indicação de intubação. Então, primeira coisa, intubação. Não tem nada no pulmão, então seria o B. O C, que é circulação. Para o sangramento e repõe volume. Qual é a melhor maneira de eu parar o sangramento nessa perna? Está lá no pronto-socorro, o cara chegou com o osso para fora e está sangrando. Como é que eu paro esse sangramento? Melhor maneira. Não, torniquete não. Isso, tamponar, compressão. E o ideal, se você vê um vaso, bota uma luvinha, vai lá e pinça o vaso, com o dedo. Compressão digital ou tamponamento. Tá? Garroteamento já está acabando, porque quando você garroteia por muito tempo, faz uma acidose muito grande no membro. Quando você solta o garrote, você libera lactato para tudo quanto é lado, ele vai fazer uma acidose muito grande. Então, cuidado com o garroteamento, com o tourniquet, né? O garroteamento. Próxima questão. Bateu de carro, 45 anos, apresenta trauma de crânio, ventilando sob máscara. A seguir, foi entubado por via orotraqueal, colocado em ventilação mecânica com fração expiratória de O2 a 100%. Apesar disso, a oximetria de pulso mostra a saturação oscilando entre 80% e 84%. A radiografia acima mostra 2 problemas que podem explicar a dificuldade em oxigenar adequadamente esse paciente, que são... Está bacana. Podem responder. Entenderam isso, né? Ele chegou, tinha indicação de entubar, entubou. Aí o cara abriu o oxigênio a 100%. Aí o que aconteceu? A saturação dele não está 100%, está 80%, 84%. E o cara não entendeu. Aí chegou um raio-x logo depois. É esse raio-x aqui. Tem 2 causas que não deixam. Vocês estão falando que isso aqui é um pneumo peritônio, né? Tem certeza? Por que tem esse pneumo peritônico gigantesco, então, do lado esquerdo, e do lado direito ele não tem? Entendeu o que eu estou falando aqui? Ó? Para você ter um troço desse tamanho, tudo preto aqui, eu tenho que ter aqui também, ué. E aí, quem dá mais? Quem dá mais? Quem acertou por mais um? Dayan, Luiz Henrique e Aline. Parabéns, vocês vão ganhar uma foto do Dr. Nilson. Tá? Então, isso mesmo. Primeiro, olha o tubo aqui, intubação seletiva, o broncofonte direito, ele é mais baixo.
Então, normalmente, olha o tubo vindo aqui para a direita. Ó. Estão vendo aqui? Ó, a linha do tubo. Ó, o tubo está vindo para a direita. Se fosse em esofágico, ele estava vindo aqui para baixo, retinho. Ó. Olha a sombra do esôfago por aqui. Ó. Ele ia descer aqui. E aqui é o estômago, que está enorme. Então, o estômago eleva, aumenta a pressão intraabdominal, você acaba elevando o diafragma, ele dificulta. O que você tem que fazer? Puxar o tubo um pouquinho e sonda nasogástrica. Se tiver fratura de base de crânio, contraindica a sonda nasogástrica, você passa orogástrica. Muito bem. Uma próxima questão. Deixa eu fechar o bate-papo de vocês. É uma questão aberta. Tá? É uma questão clássica. Isso aqui é uma questão do ENAD. Vamos tirar do Tomás da frente aqui. Então, vamos lá. No plantão do pronto-socorro, um médico recebe uma comunicação dos paramédicos sobre uma colisão de veículos ocorrida há 15 minutos em rodovia de distância a 15 quilômetros do hospital. Há uma paciente de 28 anos, grávida de 35 semanas, ansiosa, queixando-se apenas de dor abdominal. Pressão é 12/8, a frequência cardíaca de 90. Essa paciente era motorista de um carro e estava com cinto de segurança. Os paramédicos perguntam como transportar a paciente, pois não tem experiência com gestante. Nesse momento, como você deve orientar os paramédicos? Entenderam isso? Então, ele bateu e pergunta como é que leva essa paciente. A paciente chega em 20 minutos, o médico repete o exame. E vão responder uma por uma, né? Melhor, né? Então, primeira resposta. Podem responder, como é que eu transporto a gestante? Opa! Parabéns, doutor Márcio. Pronto, voltamos. Não é isso, é aqui. Você... Não estou conseguindo ver a resposta de vocês. Vou interromper aqui um pouquinho, só para ver a resposta de vocês, que eu não estou conseguindo ver. Ela bateu de carro. E o cara perguntou, ela bateu de carro, como é que eu transporto essa paciente? Então, vamos lá. Vamos ver o que vocês escreveram aqui. Dayan, muito bem. Por enquanto, a melhor resposta é Dayan. Prancha, colar cervical e transportar em decúbito lateral esquerdo. Você vira a prancha um pouquinho para a esquerda. Vira para a esquerda por quê? Porque o útero está comprimindo a aorta e vem a cava. Perfeito. Tá? Mas ela tem que estar na prancha de colar cervical. Muito bem. A Aline está com Dayan. É o Dayan, desculpa. Sem perna dobrada, perna esticada. Tá? Então, perfeito. Então, prancha longa, colar cervical, imobilizada e vira um pouquinho a prancha para o lado esquerdo. Mas ela tem que estar deitada na prancha. Ok. Todo mundo acertou. Aí a paciente chegou 20 minutos depois de entrar em contato. O médico repete o exame da paciente. Em contato, constata Glasgow de 15, está detesta essa palavra, todo mundo usa levemente descorada. Ou está descorada, ela está branca. Como é que alguém está branca igual papel levemente? Então, levemente hipocorada. Pressão 10/7, pulso de 110. Frequência respiratória de 20. Bulhas nítidas, murmúrio vesicular normal bilateralmente. O abdômen é doloroso,
com útero hipertônico, contraído, compatível com 35 a 36 semanas. Há uma equimose infraumbilical. O feto encontra-se em apresentação cefálica com 160 batimentos. Há discreto sangramento vivo pela vagina. Não há lesões no períneo. Toque retal normal. Nesse momento, quais as duas hipóteses diagnósticas para a hipotensão? Perfeito. Tá. Ótimo pensamento. Eu não gostei muito dessa frase, porque, de repente, só porque a menina está grávida e teve um sangramento pela vagina, todo mundo, inclusive o autor, que a resposta é essa mesmo, do Leonardo, descartou a lesão intraabdominal. Tá? A lesão pode ser DPP, pode ser ruptura uterina, mas pode ser sangramento de outro órgão dentro da cavidade. Não há dúvida nenhuma que a probabilidade da lesão uterina na gestante é muito maior, porque ela ainda empurra os órgãos sólidos para debaixo da costela. Qual a via de acesso para a reposição volêmica e qual tipo de solução a ser infundida? Baço poderia? Claro que poderia, qualquer órgão sólido. Ou mesmo lesão visceral, mas tem que pensar em DPP e outro. Aí, repor volume. Aí ela pergunta, qual via de acesso? Periférica, gel, 2 acessos. E acesso periférico, soro fisiológico ou Ringer? E aí, quem dá mais? Pois é, o sangramento vaginal guiou, mas ela não pode ter lesado, ela não pode ter rompido o útero e rompido o baço? É isso que eu estou falando. Né? Ah, não, mas ela sangrou pela vagina, o baço não sangra pela vagina, não, mas ela lesou duas coisas, trauma abdominal, entendeu? Então, não posso descartar que ela tem outro órgão, não. Mas está certinho, o raciocínio de vocês é ótimo, é por aí mesmo. Tá? Pergunta é, então, vaso periférico, acabamos de discutir na outra questão. 2 acessos venosos periféricos, tá? Aonde eu ver, a principal veia mais calibrosa é a safena. Vou fazer cristalóide, alguém já respondeu, muito bem. Soro fisiológico ou ringa? Agora eu quero que vocês me respondam. Soro fisiológico ou é ringa? Qual é o de escolha? E por que ninguém passou? Nem que mais barato. Mas, doutor Cláudio, você não quer se trabalhar na sua escola? Não é porque é mais barato, não. E aí, quem dá mais? E por que ninguém passou sangue na mão? Por que ela não tem indicação de sangue? Então, primeiro, fez o cristalóide. Tá, tudo bem. Falaram que não precisa de sangue. Então, eu quero saber por que ela não precisa de sangue. A princípio. Não é isso não, Dayane. Não é porque ela está hipotensa, não está hipotensa. Então, quer dizer, então... Não, ela está hipotensa. Ela estava com 12 por 8, está com 10 por 7, então ela está hipotensa. Isso, quem falou aqui? Gabriela. Choque grau 2, perfeito. Qual a indicação de passar sangue? Muito bem, Luiz Henrique. Choque, Dayan respondeu também. Gabriela também. Choque grau 3. Frequência respiratória maior que 40, frequência cardíaca maior que 140, pressão sistólica menor do que quanto? São 3 dados. 80. Muito bem. Então, agora eu vou ensinar um troço que o doutor Nilson não ensinou. Pressão do radial, da artéria radial, tem que ser maior do que 80. Chegou no trauma, põe a mão no pulso. Não pegou o pulso radial, pode pedir sangue em prova cruzada, que é choque grau 3.
Tá? E choque grau 3, que sangue que eu passo? Do paciente ou zero negativo? O negativo. Ou pego o sangue do paciente? Espero prova cruzada. Não. Choque grau 3 dá tempo de eu esperar. Então você faz, repõe volume. Sangue tipado. O negativo é sangue grau 4, que é pré-parada cardíaca. Esse que você passa. Você não consegue nem ver a pressão do paciente. Ó, vai parar. Pega qualquer sangue e passa. Tá? Muito bem. Tipagem é prova cruzada. Não tem esse negócio de ser prova cruzada, não. Se for em mim, você faz prova cruzada. Só se for se o meu coração for parar. Aí você não faz. Tá? Então tá bom. Já acertamos sangue. Perfeito. Agora, qual cristalóide? Eu tenho 3. Soro glicosado, soro fisiológico e rim. Soro glicosado é água com açúcar. Na hora que o cara bate de carro e está em trauma, o açúcar vai todo para a resposta endócrina ao trauma lá, vai usar aquele troço, fico só com água, ele pede para o terceiro espaço. Faço soro fisiológico ou Ringer. Qual expande mais? Soro fisiológico ou Ringer? Vou devolver vocês. Qual é o soro fisiológico ou soro Ringer? Os dois são soro. Soro fisiológico ou Ringer? Quem que expande mais? Soro fisiológico. Muito bem. Por quê? Por que, dona Aline, que o soro fisiológico expande mais? Muito bem, Dayan. Por causa do sódio. Primeira coisa que segura líquido dentro do vaso é a proteína. Por isso que colóide expande mais que o cristalóide. E o segundo, sódio. A concentração de sódio do soro fisiológico é o dobro do Ringer. Então, o soro fisiológico expande mais. Porém, no trauma, o Ringer lactato que é o indicado. Por quê? Porque, apesar do Ringer lactato expandir menos, ele é mais fisiológico que o soro fisiológico. E ele ainda tem o lactato que vai ser convertido em bicarbonato pelo fígado e ajuda a combater a acidose do paciente. Você lembra que a acidose é a principal causa de parada cardíaca. É a acidose e hipoxemia. Tá? Isso, a osmolaridade. Não, mais parecida é o soro fisiológico, por isso que eles chamam de soro fisiológico. O Ringer lactato é hipotônico em relação ao plasma. Contraindicação do Ringer lactato são duas. Primeiro, se o cara tiver insuficiência hepática, porque aí você piora a acidose, que ele não vai converter o lactato em bicarbonato. E o outro problema é se você for passar sangue. Como o Ringer lactato é hipoosmolar, você faz hemólise. Então, você for passar sangue, você para de fazer o Ringer lactato e faz o soro fisiológico. Entenderam isso? Quem expande mais é o soro fisiológico. Mas no trauma hoje, o cristalóide de escolha é o Ringer lactato, porque melhora a acidose do paciente. Tá? Então, vamos lá, vamos descer aqui um pouquinho. Após algum tempo, a paciente continua com dor abdominal, o útero continua rígido, contraído, e o sangramento vaginal se mantém. A pressão agora é 10/7, você vê volume, ou o pulso é de 100, o cirurgião chama o obstetra para auxiliar. Batimento fetal agora está em 100. Alguns exames solicitados já estão prontos. Mostram hematócrito de 31, que não serve para nada, leucócito de Paget, ARH negativo. Diante do quadro, qual a conduta a ser tomada visando o tratamento da gestante e do feto? Muito fácil, né? Não há dúvida nenhuma. Dayan acertou, parabéns. Cesariana, tá? Eu não gosto dessa... Isso aí o cara que está guiando muito para isso. Conduta é laparotomia. Vamos abrir o útero, vamos tirar o neném,
e vamos revisar o resto da cavidade, vamos olhar aquele útero. A clínica fala muito a favor de descolamento prematuro de placenta. É uma gestante já com 35 semanas, então você pode interromper. E o útero está hipertônico. E esse sangramento vaginal. Tá? Se é uma ruptura do útero, neném desse tamanho todo, esse útero vai ficar mais hipotônico. O útero é muito vascularizado na gestante, então faz uma clínica muito grande de hipotensão. Então, isso aí que está sendo um pouquinho contraditório. Então, a clínica é de DPP. Mas você não pode ficar guiando. Tanto é que incisão que nós vamos fazer para fazer essa cesárea? Qual é a incisão? Qual é a via de acesso da cavidade? Mediana. Muito bem, ali. Não dá para fazer fanistil, uma cesárea, não é só cesariana. Você vai fazer uma mediana, vai tirar o neném, dá para o pediatra, aí você vai revisar a cavidade abdominal toda procurando outras lesões. Então, isso é um dado importante. Tá? Perfeito. Próxima questão. Vamos deixar essa queimadura elétrica para a semana que vem, que eu não avisei que ia ter queimadura. Queimadura, semana que vem vai ter queimadura, tá? Não, também não quero essa, não. Eu passo para frente. Cara, eu jurava que já tinha passado a queimadura tudo para lá. Só ver uma coisa aqui. Eu sabia, eu abri do lado errado. Essa aqui, olha só. Tá bom. Nossa última questão de hoje. Isso aqui isso caía em toda a prova do internato. Toda a prova do internato caía essa questão. Eu já falava logo no primeiro dia, quando eu assisti a aula do Dr. Nilson, que ia cair uma questão dela. Isso não deixa de ser um cenário de trauma. Então, você é o único plantonista. É informado que chegaram às 3 da manhã, 5 pacientes vítimas de acidente de carro. Então, eu ponho cada paciente ali. Tem 1, 2, 3, 4 e 5. Eu acho que a gente podia até abrir o som, mas se vocês quiserem escrever, podem escrever. Eu quero que vocês falem aqui. Primeira coisa, conduta comum a todos os pacientes. Todos os pacientes eu tenho que fazer igualzinho. Segundo, provável diagnóstico de cada um deles. E o principal, prioridade do atendimento. Qual desses pacientes? Esse aqui eu vou atender primeiro, ele tem isso e eu vou fazer isso. Esse paciente é o segundo que eu vou atender, ele tem isso e eu vou fazer isso. Vamos lá? Podem começar a responder. Se quiserem falar, podem falar. Se quiserem escrever, podem escrever. Entendeu? Então, eu quero conduta comum a todos. O que eu faço igual para todo mundo? Prioridade do atendimento, com diagnóstico do que ele tem básico e a conduta para esse paciente. Então, é isso que eu quero saber. Então, você estava lá, 3 horas da manhã, vocês foram acordar. Podem ler e depois que vocês começarem a responder, a gente vai comentar cada um. Vamos lá? Podem começar. Ronco. O que seria um murmúrio vesicular rude? Ronco. O Dayan fez uma pergunta em relação à questão antiga, quando eu falei da mediana na cesárea, se a incisão precisa ser chifo-pubiana. Não, não precisa, não. Na dúvida, você acaba estendendo. Mas, a princípio, a mediana infraumbilical, você consegue avaliar se tem sangue na cavidade. Se eu passar a mão lá no fígado e vir sangue,
Aí eu posso até ampliar para chifre do piano. Mas de cara não tem essa necessidade, não. Tá? A, B, C, D, E para todos. Você escreve na prova, você perde 3 pontos de cara. Então vamos lá? Vamos começar a organizar. Todo mundo já leu. Você só tem você no plantão. Bom, tem você lá, uma técnica de enfermagem, tem uma enfermeira lá passeando lá. 3 horas da manhã chegou lá, 5 acidentados. Todo mundo dentro do carro. Tinha 2 na frente e 3 atrás. Primeiro é um homem de 35 anos que estava dirigindo, estava de cinto de segurança. O abdômen dele era doloroso, sem sinais de irritação, que não dá mesmo no trauma, tá? E o abdômen vai chegar doloroso mesmo. Ele bateu de carro, tem um trauma no corpo todo. Ele está com pressão arterial de 11/9, a gente não sabe quanto era antes, taquicardia, mas a frequência respiratória chama atenção, ó, 30 incursões respiratórias por minuto. Quando você vai auscultar, o murmúrio vesicular à esquerda está normal, mas à direita está muito diminuído. Tem uma mulher de 17 anos, grávida, olha, tem uma barriga ali, estava no banco da frente, do lado do motorista, respondendo apenas a estímulos dolorosos. Pressão 200/120. Frequência cardíaca 80. Frequência respiratória 40. Murmúrio vesicular rude, quer dizer, eu escutei ronco, alguma coisa, mas ela só está respondendo a estímulo doloroso. A ausculta cardíaca normal, e o abdômen estava doloroso, que ela respondia, né, estímulo doloroso, mas também não tinha sinal de irritação. No banco de trás, mais 3 pacientes, uma mulher de 27 anos, com fratura de face, sangrando muito, sangramento copioso, pressão 16/10, frequência cardíaca de 180. Frequência respiratória, olha como é que chama a atenção, 40. O abdômen, todo mundo tem abdômen doloroso. Murmúrio vesicular de difícil ausculta universalmente. Ausculta cardíaca normal. Quer dizer, ainda for auscultar o pulmão, não consigo. Homem de 29 anos, porque tem ronco, tem sibilo, ela está ventilando mal esse pulmão. Algum motivo, ele não deixa isso claro para você. O homem, 29 anos, passageiro do banco traseiro, agitado, abdômen doloroso, também sem sinal de irritação, PA 9/5, taquicárdico, 25 de frequência respiratória. E, finalmente, uma mulher de 60 anos, obesa, passageira do banco, agitada, fratura de face, só que essa não sangra, está sem sangramento. Mas teve um arrancamento traumático do olho esquerdo. Ela chegou sem olho, chegou com o olho pendurado para vocês, gritando desesperadamente, respondendo aos estímulos, pressão 16/10, taquicárdica, frequência respiratória de 20. O abdômen não é doloroso e ausculta difícil universalmente, mas ela também é obesa, está agitada e está gritando, então ausculta cardíaca normal. E agora a primeira pergunta: qual é a conduta comum a todos esses pacientes? Você já fez o ABCDE, está ali. Conduta comum: imobilização em prancha longa, tá? Imobilização em prancha longa, colar cervical, 2 acessos periféricos. Todo mundo com dor abdominal, você pode até fazer ultrassom em todo mundo, estável ou não estável. Os estáveis, quando indica um pouquinho lavado. Vamos supor que você está sozinho no hospital, mas você tem tomografia, ultrassom, tem tudo. Tá? Então, a princípio é isso, conduta comum a todo mundo. Prancha longa, colar cervical e 2 acessos. Pronto. A gestante você pode virar um pouquinho para a esquerda, se quiser. Tudo bem? Agora vamos tentar, cada paciente desse, a gente tenta dar o diagnóstico primeiro. Primeiro paciente, o que vocês acham que ele tem? Paciente 1, o que esse paciente tem? Pneumotórax, perfeito. Tá? Frequência respiratória está aumentada,
e o murmúrio vesicular diminuído à direita. É hipertensivo? Não, não tem sinal de não tem turgência de jugular e não tem hipotensão. Então, pneumotórax. No nosso A, B, C, D e E, ela entra onde? Aonde entra o paciente número 1? Não é? A, B, C, D e E do trauma. Aonde que ele entra? Isso aí, ele entra no B. Ponto. Então, reserva ele aí. Mulher, 17 anos, grávida, respondendo ao estímulo doloroso. O que ela tem? Pressão hipertensa, frequência cardíaca normal, dispneica. O que essa paciente tem? Lesão do sistema nervoso central. Tá? Então, a lesão do sistema nervoso central, ela é que letra? Isso, D. Mas o Dayan já acertou o negócio ali. Ele falou que tem que entubar. Tem que entubar por quê? Por que, Dayan, que tem que entubar? Ninguém vai responder. Está certo que tem que entubar. Mas eu quero saber por que vocês querem entubar a mulher que está grávida. Muito bem. Glasgow menor do que 9. Eu não preciso falar nada. Ele falou só responde ao estímulo áudio. Então, o Glasgow dela está ali, entre 4, 5, tá? Depende de como é que ela responde, essa coisa toda. Mas ela só responde a estímulo alto. Então ela do D, ela já subiu, ela já foi lá para o A. Depressão da via aérea superior. Próximo. Mulher, 27 anos, passageira do banco traseiro, agitada, fratura de face com sangramento. Pressão, hipertensa, taquicárdica e a frequência aumentada. Abdômen doloroso sem sinais de irritação. Murmúrio vesicular difícil ao escuta universalmente. Ao escuta cardíaca normal. O que essa paciente tem? Conduta para ela. Quem dá mais? Muito bem, Aline. Obstrução de via aérea. Sangramento é a principal causa. Fratura de face. Então, tá bom. Qual é a conduta? Então, a conduta para o 1, nós já falamos que é drenar o tórax. A conduta do 2, inicialmente intubação, depois a gente vai transferir para outro local. E a do 3, eu faço o quê? Ela está com 40 de frequência respiratória. Hein? Isso! Muito bem, Francisco. Fratura de face e conduta é crico. Tá? Seja por punção, o hospital tem tudo, você só está sozinho. Tá? Então, crico por punção é a grande indicação dessa paciente. Tá? E ela é A, temos 2 A. 4. O homem, 29 anos, passageiro do banco traseiro, agitado, com abdômen doloroso, sem sinais de irritação. Hipotenso, taquicárdio. E aí, o que vocês acham? Conduta. O que ele tem? Daí, pode. Pode ser baço, pode ser... Paciente está hipotenso por trauma, 5 locais, normalmente, você pensa. Tá? Quais são os locais? Couro cabeludo é um deles. Tá? Segundo, lesão de pele, vamos dizer assim, principalmente couro cabeludo.
tórax, abdômen, quadril, falei 5, são 4. Quadril e ossos longos, tá? São o local que leva esses pacientes à hipotensão. E você tem que descartar. Ele já falou que a escuta cardíaca e respiratória está normal. Então, ele já descartou a parte torácica. Pele eu estou vendo, não falou nada. Não falou nada de fratura, nem de quadril, nem do outro. Não tem. Faltou abdômen. Do abdômen, mais comum é fígado e baço. Tá? Tudo bem. Mas você não fala assim, Abraão. Tem que pensar em hemoperitônio. Qual o exame de escolha? Eu tenho tudo. Tem tomografia, ressonância, o que vocês quiserem. Qual é o padrão ouro dele? Não, não é o lavado, não, Luiz Henrique. FAST, muito bem, né? Padrão ouro no trauma é FAST. Aí você falou assim, pega o ultrassom lá que eu vou colocar na loja. Na hora que a enfermeira ligou, ela ligou o ultrassom no 220, o seu ultrassom era 110, explodiu o seu ultrassom, começou a sair uma fumaça, ele desligou. Ih, perdi o ultrassom, tinha tudo, agora não tem. Qual é o exame agora de escolha? Agora vai para o lavado. Muito bem. Instabilidade hemodinâmica, tá? Fez a hipotensão, você... Essa hipotensão também é relativa, tá? Não é porque ele fez um episódio. Você fez um volume, a pressão melhorou, ele ficou estável, a pressão não está caindo, você pode até fazer descer. Mas, a princípio, está certinho, tem que fazer lavado nesse paciente. E, finalmente, a mulher que bateu de carro e arrancou o olho dela, está lá gritando, desesperada. E aí, o que eu faço com ela? Tá? A Aline respondeu ali, ó, só isso mesmo. Ela não tem nada, na verdade. Ela não tem nada. Ela tem um troço grave, ela vai ficar cega daquele olho que ela acabou de perder. Mas nenhuma das lesões que ela tem, a queda do olho, não vai ameaçar a vida dela. Pode ser depois que aquilo vai infectar, pega o nervo ocular lá, e ela vai fazer meningite, encefalite e morre daqui a 7 dias. Mas no atendimento inicial, não há nada que possa ter que leve a risco dela perder a vida. Então, você faz um curativo, 2 acessos, imobiliza, deita, depois você olha ela de novo. Entendeu? Então, tá mais ou menos, você sai encaixando todo mundo. Quem é o primeiro a atender? Agora vamos lá, acertamos todos eles. Primeiro a atender. Primeiro a atender é o A. Eu tenho 2 letras A. Eu tenho um com sangramento copioso ali na face, e eu tenho a mulher do TCE. E agora vocês têm que decidir. Quem que é? É a 2 ou é a 3? Quem que você quer entubar primeiro? Luiz Henrique, a 3 temos mais chance de sobreviver. Por que, ô Jesus Cristo? Esquece desse troço aí de ter chance de sobreviver. Isso aí entra na exceção, realmente. Ah, eu estou sozinho, são 5, mas não é isso, não. Você tem que deixar todo mundo vivo. Então, a primeira é o contrário, é quem está mais grave. Qual dos dois aí morre primeiro? A número 2 ou a número 3? Essa é a pergunta. Quem que vai parar primeiro? Muito bem. A 2 está clinicamente pior. Então, você entubou, acabou de entubar,
você vai fazer a crico por punção, que é um procedimento rápido também quando você treina. Aí, o TCE, tem um detalhe que agora eu quero que vocês vejam. Pressão dela, 200 por 120. O que eu faço com essa pressão? Muito bem, Dayan. Parabéns, hein? É exatamente isso. Se você faz uma pressão intracraniana muito elevada, você estimula os baroreceptores carotídeos. Então, o resto do seu corpo faz uma hipertensão arterial sistêmica. Para quê? Para o sangue chegar no cérebro. Se você for lá e der um captopril sublingual para ela para baixar a pressão vai cair. Tanto que ela faz hipofluxo cerebral, vai fazer uma parada cardíaca na sua frente. Então, você pode fazer qualquer coisa, menos diminuir essa pressão. Pode, se você, para diminuir essa pressão sistêmica, você tem que diminuir a pressão intracraniana. Aí aquela discussão, faz manitol, não faz manitol, qual é a dose do manitol, ter que fazer pressão intracraniana, isso é outra conversa. Mas no atendimento inicial, guarda isso. Não podem diminuir essa pressão. Perfeito. Então, primeiro, que nós vamos atender a 2, e a segunda é a 3. Próximo, quem que nós vamos atender? Eu acho que não é a 4, não, Gabriel. O 4 é o C. Não tem nenhum B aí? Exatamente. Francisco Aline. Pneumotórax, drenotórax. Isso. Aí, depois, circulatório. 4. Essa é a minha prioridade. Ah, mas ele já está com 2 acessos, já está fazendo volume, e o exame para ele, FAST. E, finalmente, a última que a gente entra ali. Tá ok? Tá bom? Tá ótimo. 3h15, 1h15 de bate-papo com vocês. E isso é o importante. Essas questões são importantes para o tempo todo. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho menos, 1h15. Acho que semana que vem a gente vai ficar em torno de 2 horas. Que eu queria só para vocês nortearem bem o que é importante no trauma. Semana que vem nós vamos discutir mais questões de trauma e vai entrar queimadura também no final. Tá? Então, eu quero discutir esses 2 tipos de questões. A princípio, a gente vai começar em 2, eu quero terminar em torno de 4 horas. Então, o importante então do trauma, A, B, C, D, entenderam por que a prioridade. Trauma sempre existiu, tá? Sempre existiu. E sempre teve uma mortalidade muito alta no atendimento. Então, a TLS apareceu para tentar organizar isso. Então, era muito comum, o paciente chegava com TCE grave, primeira coisa que o plantonista fazia era mandar para tomografia. Aí, o que acontecia? O cara ia lá para TC para você ver a lesão, ele fazia queda da base da língua e parada de respirar. E morria lá na TC. Mas ele tinha uma TCE grave, mas ele morreu do ar, ele morreu de hipóxia. Então, por isso que essa prioridade do atendimento. Então, a prioridade é a ordem, é o que mata primeiro. Tá? É o que mata primeiro. Isso do que alguém respondeu ali, tem vários. Eu vou investir mais nesse, que esse tem mais chance de sobreviver. Esqueçam disso. A gente não tem bola de cristal para saber isso. Então, nossa prioridade é a gravidade. É a gravidade. Tudo bem? Vamos para a presença, então? Ok? Então, semana que vem vamos ter mais, tá? Então, hoje discutimos 1h20. Semana que vem, então, vamos discutir mais ou menos 2 horas e vamos falar de queimadura também. Tá ok? Tchau para vocês. Até semana que vem. Um abraço.